Bom dia, turma, tudo bem? Como vocês estão? Tia Poli deseja que vocês estejam bem, que tenham aproveitado esses dias para descansar, para atualizar atividades, para colocar tudo em dia. Eu espero que vocês tenham conseguido. Caso ainda reste alguma dúvida, algum conteúdo, alguma atividade que você, ainda que tenha tentado algumas vezes, não tenha conseguido, entre em contato. Não fique com vergonha, intimidado por isso. Lembrando que nós já finalizamos os grupos 1, 2 e 3. Bom? Então vamos começar a nossa aula? Vamos lá? Então vamos. Bem, nós iremos iniciar a aula de hoje com ciências sociais, certo? Nós faremos uso, como já foi dito, nós já utilizamos os grupos 1, 2 e 3. Nós faremos uso, a partir de hoje, do grupo 4. Então, a nossa aula à distância será a partir do grupo 4. Não esqueçam desse detalhe. É muito importante vocês lembrarem disso. Então, as páginas que irão aparecer, elas são relacionadas ao grupo 4. A atividade do dia 22/4. Então, hoje, quarta-feira, 22 de abril, nós temos uma atividade para trabalhar. Como assim, Tia Poli, uma atividade? Lembrando que esse conceito, ele está relacionado a como se fosse o conteúdo do dia. Então, nós temos um conteúdo a ser trabalhado. Esse conteúdo é dividido em apenas um dia. Então, nesse dia, nós temos o chamado conteúdo, o assunto, né? Os exercícios de aplicação e os exercícios propostos. Então, lembrando que quando nós falamos de exercícios, os de aplicação, eles normalmente são realizados em sala. E os propostos, normalmente, eles são realizados em casa, né? Salvo algumas exceções, nós poderemos adaptá-los. Em relação ao conteúdo, nós temos aqui Em Busca de Conquistas Sociais, que estão nas páginas 236 a 240. E os exercícios de aplicação, páginas 240 e 241. E os exercícios propostos estão na página 241. Então, vamos continuar nossa aula. Como eu falei, em busca de conquistas sociais. É muito importante nós entendermos o conceito primeiro, no caso, de conquistas. O que seria isso? Se nós estivermos em sala, provavelmente a Tia Poli ia perguntar isso para você. O que você entende por conquista? O que é conquistar algo? Por exemplo, a Tia Poli estudou e conquistou o diploma de pedagoga, então foi uma conquista da Tia Poli. O meu pai trabalhou, estudou para aquela profissão, ele conquistou. Ou ele trabalhou e conseguiu um carro. Então, é uma forma de conquista, que teve que ter algo antes para ser resolvido, conseguido. Então, nesse caso, é uma conquista. Mas existem as conquistas que não são somente individuais, que são as conquistas sociais. São sobre elas que nós iremos tratar hoje. Agora, minha pergunta é: como nós podemos fazer com que isso ocorra? De que forma nós podemos conquistar? Por isso que o tema é Em Busca de Conquistas Sociais. Então, nós temos aqui um desenho que representa, né, muito bem essa forma de manifestação que hoje nós abordaremos a partir dos movimentos sociais. Então, vamos juntos lá. A atividade 10, igualmente a Tia Poli falou há pouco, ó, uma atividade. Então, nós já trabalhamos grupo 1, 2 e 3, 9 atividades. Hoje nós estamos na 10ª e ela se chama Em Busca de Conquistas Sociais. Em sala, nós sempre temos o costume de fazermos as nossas leituras de forma compartilhada. Então, a Tia Poli vai pegar aqui o livro, né? O livro físico. Aí a Tia Poli vem normalmente e diz assim: hoje nós iremos ler assim. Então, nós fazemos uma leitura, a Tia Poli vai falando, aí eu digo: olha, vamos lá, marquem tal parte. Aí vocês pegam normalmente, né? Vou pegar aqui minha caneta, um marca-texto e vai marcando as partes principais com a caneta, com o lápis. Façam da mesma forma, isso é muito importante quando nós marcamos as partes principais. Então, por exemplo,
eu vou fazer aqui uma pergunta que provavelmente eu faria em sala, por exemplo. Você já sentiu vontade de reivindicar um direito seu? Lembrando que sempre quando nós temos uma palavrinha, né, nesse livro nós utilizamos dessa forma, uma palavrinha em destaque na cor amarela, é porque normalmente possui um vocabulário. Sempre nós comentamos isso em sala. Nesse caso, reivindicar significa pedir, demandar, recuperar, solicitar, reclamar para si. Então, se nós perguntássemos, fizéssemos uma roda de conversa e disséssemos assim, vamos pensar o que seria isso? Aí vocês possivelmente falariam o que vocês achavam, de que forma vocês gostariam. E falando nisso, nós já fizemos algo parecido em sala, quando nós perguntamos o que você gostaria de mudar na escola. E alguns de vocês, né, os que estavam presentes no dia, foram escrevendo nos papeizinhos e nós fomos colando. E nós construímos uma espécie de pequeno cartaz sobre o que nós gostaríamos de ter na escola, o que seria possível. É mais ou menos assim. A diferença é que essa conquista aqui, ela é algo mais o quê? Coletivo. No dia nós colocamos um pouco relacionado às coisas mais também individuais. Nesse caso aqui é mais as coisas coletivas, de forma que elas são organizadas com mais de um, né? Normalmente com muitas pessoas. Então vamos lá. Muitas pessoas se organizam em grupos para se manifestar e pedir mudanças. A essa organização chamamos de movimento social. Com certeza, provavelmente a tia Poli ia pedir para vocês marcar isso aqui, porque ela, se você observar, ela resume a parte inicial do nosso texto sobre conquistas sociais. E, em seguida, nós íamos ler, definir o que são os movimentos sociais. São ações coletivas organizadas, isso é muito importante. Os movimentos sociais não significa baderna, confusão realmente, propriamente dito. Eu simplesmente chegar hoje, olhar para alguém e dizer, vamos ali fazer um movimento? Não pode, não deve ser desse formato. Nós devemos ser organizados, né? Chamar, orientar tudinho para que seja algo, né, de forma que não seja confundido com outra coisa, porque senão nós perdemos também a razão. Isso é uma situação muito típica, às vezes, quando as pessoas vão solicitar algo e acontecer de forma diferente do que estava no pensamento inicial. Então, os movimentos sociais, eles precisam ser ações coletivas organizadas, né, de forma organizada. E qual é o principal objetivo? Alcançar transformações e ampliar o diálogo da sociedade com as instituições de poder como o Estado. Lembrando, nós já falamos bastante sobre o porquê que a palavrinha Estado, nesse caso aqui, vem com a letra maiúscula. Quem participa de um movimento social luta, em geral, por algo ideal, por direitos que lhe são negados, por melhores condições de vida de algum grupo ou da sociedade. Então, quando eu falo que eu vou em busca de algo para melhorar, né, com relação, entrando em contato com o Estado, nesse caso aqui, com o governo, né, podemos dizer assim. Quem participa desse movimento normalmente luta por algo, né, por algum ideal. Atualmente, uma outra parte provavelmente a tia Poli ia pedir para vocês marcarem. Atualmente, os movimentos sociais são meios fundamentais para a construção de uma sociedade democrática, por isso todas as pessoas têm o direito de participar deles. Alguns exemplos. Então, esses aqui não são todos, são apenas exemplos para nós entendermos. Movimento negro, a favor dos direitos civis e da inclusão social e contra o racismo. O próprio nome já nos induz, né, que é relacionado a alguma coisa com relação aos direitos dessa classe, né, dessa raça, e por isso que eles lutam tanto contra o racismo. Se é que nós podemos usar esse conceito, mas é só para nós entendermos mesmo, quando eu uso o termo raça.
Movimento estudantil busca melhorias na educação. Então, o próprio nome também, ele já nos faz a alusão sobre o que é. Então, quando a gente lê, nesse caso aqui, normalmente o nome, ele tem muito a ver sobre o que significa, como é o movimento, né? Como seja o movimento. Movimento dos trabalhadores do campo. Então, do campo, que trabalham ali naquela parte, né, relacionada à terra. Eles reivindicam uma divisão de terras acessível a uma parcela maior da sociedade. No Brasil, nós temos muitos movimentos dos trabalhadores do campo. Por exemplo, no nosso estado, nós temos vários, nós vamos até aprofundar isso em outro momento, tá bom? E o estudantil nós temos muito também. Para falar a verdade, esses 3 aqui, eles são característicos muito fortes do nosso país. Movimento feminista busca a igualdade de direitos e oportunidades e o combate à violência e à discriminação contra as mulheres. É muito interessante esse movimento porque ele vai nos mostrar, né, esse tipo de movimento, ele vai nos mostrar, com um exemplo à frente, o quão importante foi essa luta das mulheres, especialmente com relação ao voto. Então, à frente nós vamos aprofundar um pouco mais. O movimento ambientalista. Bem, olha que interessante. Quando nós estudamos o primeiro conteúdo de português, no nosso primeiro grupo lá, um dos primeiros exercícios, um dos primeiros atividades, veio justamente sobre sustentabilidade. Falava justamente sobre nós utilizarmos coisas relacionadas, né, às fontes renováveis. E hoje, mais uma vez, não foi somente uma vez que nós vimos isso, mas só para vocês perceberem que hora ou outra os conceitos irão sendo trabalhados novamente. Então, nós temos aqui no movimento ambientalista que ele quer a conscientização sobre a proteção do meio ambiente, a promoção da sustentabilidade e da produção de energia não poluente. Então, nós também trabalhamos esse conceito aqui em geografia e também, especialmente em ciências da natureza, assim como nós trabalhamos em língua portuguesa. E agora nós estamos vendo em ciências sociais. Isso é muito bacana. Alguns têm atuação global, como o Greenpeace. Aprofundamos até em um texto em língua portuguesa que tratava sobre isso. É um movimento ambientalista com adeptos espalhados por todo o mundo. Nós também aprofundamos o estudo sobre o Greenpeace quando nós fizemos a leitura de um texto que falava justamente sobre causas ambientais. Nós temos aqui ao lado 2 imagens. Quando nós vamos fazer uma leitura imagética, nós temos que o quê? Observar a legenda. Nós temos aqui a letrinha A e aqui embaixo nós temos, o que significa. Então, letrinha A é a manifestação por melhorias na educação. Então, Tia Poli, se eu tivesse que classificar essa imagem, né, fosse numa atividade, no exercício, numa avaliação, como eu classificaria isso aqui? Movimento negro? Não, né? Movimento estudantil provavelmente é o que mais se encaixaria. Então, eu faria aqui, uma relação aqui entre os conceitos. Então, letrinha A seria movimento estudantil. Letrinha B aqui, letrinha B, protesto contra o aquecimento global. Então, o que mais se relaciona, com certeza, é o movimento ambientalista. Então, eu espero que vocês tenham entendido esses primeiros conceitos. Claro que tem muita coisa para poder ser abordado aí, a Tia Poli fez um pequeno, um pequeno resumo. Os movimentos sociais são vários e nós temos vários para poder falar. Nesse caso, nós vamos atentar para os que estão, sugeridos no nosso livro didático. Aí, uma outra parte que ele trata no livro é sobre como os movimentos sociais estão ligados com a industrialização. Um conceito que nós utilizamos lá em geografia, a Revolução Industrial, que foi iniciada, que a gente sabe que foi na Europa, especialmente na Inglaterra. Então, quando passou a ter esses problemas
Com relação à industrialização, esses movimentos sociais começaram a serem mais, observados, ficaram mais latentes, começaram realmente mediante aos movimentos sociais, nós começamos realmente a perceber que alguma coisa precisava mudar com relação, por exemplo, à industrialização. Então, vamos fazer a leitura do texto e tentar entender um pouco mais. Os movimentos sociais ocorreram há alguns séculos. Após a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra, por exemplo, surgiram movimentos sociais em favor dos trabalhadores, reivindicando melhores salários e condições de trabalho, além de jornadas menos extensas. Então, lembrando sempre quando eu tenho isso aqui, é porque eu tenho um vocabulário que vai me dar suporte na leitura. Quando nós não entendemos algumas palavras, nós já trabalhamos isso quando nós estudamos em língua portuguesa, é muito bom nós utilizarmos o dicionário. O dicionário pode ser tanto o físico quanto aquele que nós encontramos na internet, e é algo que nós utilizamos constantemente em sala de aula. Não deixem de fazer uso, é muito bom quando você não compreende uma palavrinha. Então, você para o vídeo da Tia Polly, corre, olha lá, eu não entendi essa palavrinha aqui. Por quê? Quando nós não entendemos determinada palavra, a nossa leitura ou a explicação que eu ouço, ela pode começar a não fazer muito sentido. Caso vocês não entendam alguma palavrinha e não tenham alguém para ajudar na hora, procure um dicionário para tirar. Ou então espere também, caso você possa ver que durante a fala eu vá explicar aquela palavra. Então, dica, lembrou da dica? Certo? Então, vamos lá. Com a industrialização, os operários eram submetidos a jornadas de até 16 horas de trabalho e recebiam salários muito baixos. Mulheres e crianças também trabalhavam. Olha que loucura, né? Nós falamos tanto sobre a questão do trabalho infantil hoje em dia. Nós já falamos até em sala sobre isso. E aqui ele vem e cita novamente. Então, mulheres e crianças também trabalhavam muitas horas diárias e recebiam salários menores ainda. A revolta de Hammerk ocorreu em maio de 1886, em Chicago, lá nos Estados Unidos, no mês de maio, né? Tia Polly vai fazer só uma observação. Nos Estados Unidos, no mês de maio, por exemplo, é o mês em que a maioria dos contratos relacionados aos trabalhadores, eles são atualizados. Então, foi por isso que, quando ocorreu justamente essa revolta lá em Chicago, nos Estados Unidos, estava justamente nesse período. Então, era um período que normalmente é um período de renovação de contratos de trabalho dos americanos, trabalhos dos americanos. E aconteceu justamente nesse período. Então, ele diz assim: os trabalhadores organizaram-se para reivindicar a redução da jornada de trabalho para 8 horas. Em alguns lugares dos Estados Unidos, se trabalhavam por volta de 15 a 16 horas. Todas essas coisas eram relacionadas realmente ao processo da industrialização, dessa mecanização das coisas, né, do trabalho, enfim. Porém, o confronto entre os manifestantes e os policiais deixou mortos e feridos. O Dia do Trabalho, em 1º de maio, foi escolhido em homenagem aos mortos justamente desse episódio. Então, nós temos aqui, né, uma imagem que reflete mais ou menos como foi esse dia. Conta a história, né, que aproximadamente, logo assim que teve a revolta, aproximadamente 5.000 fábricas foram paralisadas automaticamente. Cerca de 300.000 operários, mais ou menos, já saíram, como que eu posso dizer, já conseguiram essa redução do trabalho. Então, olha que importante essa revolta. Logo a princípio, logo no início, eles conseguiram já êxito, mas claro que não foi tão simples assim. Isso foi apenas o início. Conta a história que em 1º de maio de 1890 somente, os Estados Unidos decretavam, então,
a redução mesmo da jornada de trabalho. São informações que nós não temos aí no livro e você pode estar até aprofundando. São coisas que nós, ao longo do tempo, vamos aprendendo, mas vamos retomar também isso em outro momento. Então, a tia Poli só está fazendo esse gancho aí, né? Tentando já lembrar, porque à frente nós veremos ainda um pouco mais. Vamos para o próximo, que diz o seguinte. Na página 238, além da revolta que nós citamos há pouco, né, maio foi um mês que já teve também outros movimentos sociais. Então, não teve somente esse. Nós temos também, como a tia Poli falou, o mês de maio ele é um mês que envolvia muito essas situações relacionadas ao trabalho, justamente por isso, como eu citei há pouco. Lá nos Estados Unidos, nós tínhamos realmente as renovações dos contratos dos trabalhadores justamente nesse período. Também em Paris, em 1968, né, foi palco de uma série de protestos. Inicialmente foi o movimento estudantil. Então, volta lá para o movimento estudantil. Esse aqui ficaria encaixado já em outro tipo de movimento. Então, nós temos aqui o movimento, né, o protesto estudantil de 1968, e lá nós tínhamos, perdão, falei ao contrário, e lá nós tínhamos na revolta, né, de Hammer, nos Estados Unidos, o movimento relacionado às causas trabalhistas. Aqui nós já temos o movimento de maio de 1968, que ocorre lá em Paris, já relacionado a protesto estudantil, movimento estudantil, então, que se organizou contra as punições impostas às pessoas contrárias à guerra do Vietnã, que estava acontecendo na época. Então, na época estava tendo essa guerra aqui, por isso eles entraram em confronto, eles não aceitavam, né? Eles foram punidos por isso. O movimento, porém, logo se espalhou e ganhou o apoio de estudantes de outras universidades. As autoridades, então, elas começaram a adotar medidas de repressão contra esses protestos. Isso é um ponto muito importante. Quando eu penso em movimento social, assim, aí eu falo, olha, hoje, 1º de maio, nós não temos mais, então as pessoas conseguem trabalhar 8 horas por dia, tal, então tá tudo bonitinho, ajeitadinho. Mas não foi fácil para que tudo isso fosse estabelecido. Então, foi preciso muita confusão, foi preciso uma espécie mesmo de violência física. Então, tudo que nós temos, às vezes, já ajeitadinho, não significa que foi assim de uma hora para outra. Então, nós tivemos, por exemplo, nesse aqui, um confronto. O choque entre estudantes e a polícia foi intenso e deixou pessoas feridas. Então, olha, a repressão do governo fez com que os sindicatos dos trabalhadores aderissem ao movimento e uma greve geral tomou conta da França. Então, o que era ali um movimento estudantil começou a ser aderido pelo movimento dos trabalhadores, enfim. Então, cada um começou realmente a ajudar nesse momento. Os movimentos sociais também, às vezes, acontece isso. Um movimento acaba sendo ligado ao outro por necessidade mesmo, às vezes, do momento. Para controlar a situação, o presidente adotou medidas e manobras políticas, como a convocação de eleições, dos quais saiu ao final vitorioso. Então, aqui em 1968, também no mês de maio, assim como a revolta que aconteceu nos Estados Unidos, né? Essa daqui de 68, lá em Paris. Então, vamos seguir adiante. Nós temos agora o movimento sufragista. Então, nós vamos falar agora relacionado ao movimento ligado às questões das mulheres. Então, nos séculos 19 e 20, em muitos lugares do mundo, as mulheres organizaram-se para conquistar o direito de votar. Eu queria abrir um parênteses aqui em relação a isso. No último livro que nós trabalhamos, na página 232, estou até com ele aqui, no grupo 3, nós tínhamos uma questão que falava sobre isso, que era para fazer uma pesquisa. Se você não fez, atualiza essa atividade, ela vai te dar um gancho muito bom para entender melhor o conceito sobre movimentos sociais. Aqui nesse livro do grupo 3, ó, ele pedia para você fazer uma pesquisa. Então, lá na página 232 do grupo 3, dá uma olhadinha, porque na terceira questão, ele pede para você pesquisar, né,
acerca de quando as mulheres puderam votar no Brasil. Mas nós estávamos apenas falando lá sobre tipos de eleições. Aí aqui nós vamos falar como as mulheres realmente conquistaram esse direito. Então, uma coisa ligada à outra. Continuando. Entre os países em que o movimento se destacou está a Inglaterra. A Inglaterra, ela é um país ela é um local bem interessante com relação a isso. Por quê? Uma hora ou outra, nós temos situações que iniciam lá. Processo de industrialização, aqui esse movimento se destacou lá. Então, é bem interessante esses detalhes, nós vamos ao longo do tempo observando quando estudamos em geografia, ou em história, ou agora em ciências sociais, alguma coisa relacionada a esses tópicos, né? Relacionada a esses temas. Lá, as sufragistas organizaram-se e lutaram durante anos, tendo sofrido punições como prisão, até conseguir em 1918 que mulheres acima de 30 anos pudessem votar. Somente em 1928 foi garantido às mulheres britânicas o voto a partir dos 21 anos. Então, o primeiro país que concedeu o direito ao voto foi a Nova Zelândia, em seguida a Austrália, e o Brasil em 1932, já no decreto, eu tenho até o número do decreto, 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, durante o governo provisório do presidente Getúlio Vargas, garantiu que eleitor era todo cidadão, abre aspas, maior de 21 anos, sem distinção de sexo, fecha aspas. Então, a partir de Getúlio Vargas, em 24 de fevereiro de 1932, as mulheres puderam, né, votar no Brasil. Então, puderam votar a partir foi garantido o direito aqui, e elas começaram a votar a partir de 32. A Arábia Saudita foi o último país a conceder esse direito. As mulheres de lá só começaram a votar pela primeira vez em 2015, gente. Olha só, nós estamos em 2020, então não tem muito tempo. Aqui nós temos um exemplo, né, das mulheres na luta pelo esse direito, se chama Movimento Sufragista, que começou no século XX. Vamos para o próximo, para nós finalizarmos a parte, né, relacionada ao conteúdo. Nós temos um movimento negro nos Estados Unidos que tem a liderança de Martin Luther King. Ele era líder do movimento negro. Como nós citamos lá no início, o movimento negro luta por condições melhores, né, relacionadas à questão mesmo racial, questão do racismo, questão de direitos iguais, enfim. No mesmo ano do assassinato de Martin Luther King, líder da luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, o movimento negro intensificou-se e em alguns momentos até se radicalizou com conflitos em diversas regiões do país. Reivindicava-se que as escolas e universidades ensinassem a história dos negros estadunidenses e de suas lutas políticas, exigindo igualdade de direito entre os brancos, né, entre brancos e negros. Isso foi uma luta por muito tempo. Até hoje em dia, os negros sofrem muito, né, a nível mesmo Brasil, a nível Estados Unidos, mundial, não é somente lá. Então, aqui, o movimento negro nos Estados Unidos, nós estamos falando nesse momento, mas não significa que somente no país, né, dos Estados Unidos tem esse problema, não. Martin Luther King foi um pastor, né, isso aqui é uma informação a mais que veio no livro, que lutou contra a desigualdade e a opressão racial, mesmo relacionada à cor negra, à raça negra, com ideias de justiça, não violência e amor ao próximo. Ele lutou por esse direito, né, que os negros pudessem votar, pelo fim da discriminação social, a favor da igualdade civil, enfim, muitas coisas ele lutou. No dia 4 de abril de 68, ele foi assassinado, porém seu legado continua presente nos dias atuais. Então, nós citamos aí o movimento negro, né, que tem como liderança aí o Martin Luther King. Nós falamos do movimento sufragista, que fala especialmente do direito ao voto das mulheres. Citamos também o movimento estudantil que ocorreu lá em Paris. Falamos também do primeiro lá, né, do primeiro movimento que era relacionado à industrialização,
Então, nós fomos tentando dando exemplos sobre vários tipos de movimento. A partir disso, nós temos os exercícios de aplicação que nós faríamos com certeza em sala, que era falar sobre a nossa opinião sobre como esses movimentos podem inspirar transformações na sociedade. Então, você pode estar pensando aí, se você quiser discutir com a pessoa que está próxima a você, né? Discutir no sentido de conversar, né? Propor ideias, pensar de que forma você poderia transformar a sociedade em que você vive. Na segunda questão, você vai citar os grupos sociais. Então, do movimento estudantil, qual é o grupo aqui? É o grupo, então eu vou escrever qual é o grupo que faz parte. São os operários? Eu vou escrever. Se são os negros, eu vou escrever se são os negros. Qual é que faz parte do movimento estudantil? Nós falamos no início da nossa aula. Qual é que faz parte do movimento sufragista? Ele cita sobre que grupo que estava sendo trabalhado nesse movimento. Do movimento negro, qual é o grupo que está sendo citado? Na terceira questão, por que os trabalhadores se organizaram após a Revolução Industrial? É quando nós citamos lá na questão sobre a industrialização que iniciou na Inglaterra, quando os trabalhadores alegavam, né, melhorias de condições de trabalho, redução de horas de 16 para 8, condições adequadas para trabalhar, enfim. E aqui nós temos a última questão dos exercícios propostos relacionada a quem era o líder da grande marcha sobre Washington, do movimento negro dos Estados Unidos. Acabamos de citar, caso você não lembre, retome. Acho que o exercício, dessa vez, ele tá bem, né? Ele tá bem mesmo, não tem nada que você precisa pesquisar fora do que já tem o próprio livro. Então, eu imagino que dê para vocês fazerem. A partir de agora, dúvidas, entre em contato, releia o texto, enfim, tente fazer de tudo para que você consiga. A partir de agora, a Tia Polly vai colocar um negócio aqui, ó. Que vocês acham do cocada Tia Polly? Bem, no dia 19 de abril, nós comemoramos o quê? A data... Ficou legal, né? O que vocês acham? Ficou ou não ficou, gente? Ai, sei lá, hein? Então, no dia 19 de abril, nós comemoramos o Dia do Índio. Mas muito mais do que usar um cocar, né? Um cocar desse aqui, lindo, maravilhoso, feito, né? Com figuras geométricas. Dá para perceber, ó? São vários triângulos, né? Então, já dá para você até tá trabalhando a questão de geometria, que eu cortei um papel, certo? Fiz uma tira assim, ó. Aí, né, medi na cabeça aqui, viu o tamanho, grampeei, cortei, ó, triângulos, fui colando. E cortei aqui, parece uma folha, né? Ó, são 3 folhas, ó. 1, 2, 3. Colei, caso você queira brincar de índio, né? Aproveita que você é criança. Eu gostava muito, quando eu era aluna, de fazer essas atividades manuais. Então, aproveita, curte esse momento, mas muito mais do que fazer esse cocá relacionado ao Dia do Índio, porque se comemora o Dia do Índio. Nós estamos distantes fisicamente, mas nós não poderíamos tratar sobre esse tema. Bem, o Dia do Índio ele é celebrado, né, digamos assim, no Brasil e também em alguns países da América, no dia 19 de abril, porque um dia, né, várias etnias, né, de alguns países, como o Chile, por exemplo, e o México, eles fizeram um congresso, né, se reuniram em um congresso indigenista interamericano. E lá eles discutiram várias pautas a respeito de como era que estava a situação dos indígenas, né, após serem colonizados durante tanto tempo nas Américas do Sul, né, que nós temos, Central e Norte, enfim. Então, a partir desse dia, eles perceberam, né, que era necessário pensar sobre vários critérios relacionados ao índio. E eles chegaram ao consenso que esse dia seria, eles fizeram durante praticamente uma semana esse encontro e lá eles decidiram que seria o dia 19 para se comemorar o Dia do Índio.
Mas também nós temos, a nível internacional, uma outra data, que é 9 de agosto, que fala sobre todos os povos indígenas. Então, lembrando que não existe índio só no Brasil. Nós já até falamos isso quando nós estudamos história, inclusive, né? Por que celebrar o Dia do Índio? Você pode estar se perguntando, como a tia Polly falou. Vamos brincar usando cocá bonitinho, né? Na escola a gente sempre faz isso, mas muito mais do que isso, gente, muito mais do que isso aqui, essa questão mesmo desse adereço, por que nós devemos celebrar o Dia do Índio? Para alguns historiadores, para alguns sociólogos, isso não é muito legal, né? Eles entendem que não é muito bom. Mas para outros, eles entendem que a celebração do Dia do Índio tem como propósito também a preservação da memória. Assunto muito trabalhado em história, por sinal. E a reflexão crítica nas universidades, escolas e demais instituições semelhantes sobre o passado da relação de dominação e conquista das civilizações europeias, como a tia Polly falou, né? Quando o Brasil foi, por exemplo, colonizado, quem estava aqui, né, desde o início, eram as tribos indígenas. Lembrando que não existe apenas um tipo, eles não falam apenas uma língua, tá certo? E a oralidade é muito importante para essa população, né, para os povos indígenas. Quando foi instituído o Dia do Índio no Brasil? Será que você lembra? Ou você nem sabia por que era comemorado nesse dia? Bem, se você não sabia ou não lembrava, enfim. No caso do Brasil, o Dia do Índio foi instituído via decreto-lei por esse presidente aqui, ó, Getúlio Vargas, de uma forma autoritária, né, que exercia o poder de forma autoritária, no chamado Estado Novo. Esse conceito aqui nós iremos trabalhar um pouquinho mais à frente em história, então a tia Polly não vai entrar agora. Veja o texto do decreto-lei. O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição e tendo em vista que o primeiro Congresso de Higienista Interamericano lá no México, propôs aos países da América a adoção dessa data. Então, desde 1940, a partir dessa reunião lá no Brasil, foi instituído, né, em 1943 como Dia do Índio. Então, em sala, nós faríamos essa atividade aqui. Mas você pode realizar em casa. Que legal seria você brincar com sua irmã, com seu tio, com seu irmão, sei lá, com quem quer que seja. Se você não tem com quem fazer para você, você está tratando as suas habilidades manuais, né? Você pode estar usando aqui, ó, tinta guache, pintando a mãozinha, colocando no papel. Ah, tia Polly, eu não tenho tinta guache, então faz o desenho da mão, depois você pega uma tesoura sem ponta, faz o recorte. Ah, eu vou pedir para a mamãe cortar para mim. Não, não, não. Tente você cortar, porque isso é uma forma até de você trabalhar, né? Principalmente, lembra que a gente às vezes vai fazer recorte na sala? Aí vocês, tipo, eu não tô conseguindo muito. É bom que você consiga, que você tente fazer. Aí você pode pintar, colorir do jeito que você achar melhor, tá? Fiquem com Deus, que vocês tenham um dia maravilhoso, que vocês façam as atividades e entrem em contato. Para finalizar a nossa aula de hoje, eu tenho um carinho para vocês. Vamos lá? Então, finalizamos a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, entre em contato. Beijo!